Ei, Ryu, você sabe o que é sumo? Sumo? É tipo quando a gente some e depois aparece de novo, né? Tipo esconde-esconde? Hahaha. Não, Ryu. Sumo é um esporte japonês muito antigo. Dois lutadores, chamados rikishi, se enfrentam num ringue, tentando derrubar um ao outro ou empurrar para fora do círculo. É um esporte. O sumo começou há mais de 1500 anos. Antigamente, ele era um ritual religioso, uma forma de agradar os deuses e garantir boas colheitas. Durante o período Nara, lá pelo ano 700, ele começou a ser praticado na corte imperial. Foi aí que começaram a surgir as regras e o jeito de lutar que conhecemos hoje. Uau! Isso foi há muito tempo. E durante o período Edo, entre os anos 1600 e 1800, o sumo ficou super popular entre o povo japonês. Foi nessa época que ele virou um esporte profissional, e os rikishi, os lutadores, começaram a treinar e viver como verdadeiros guerreiros. E como se ganha a luta? Ganha a luta quem conseguir fazer seu oponente sair do círculo ou tocar o chão com qualquer parte do corpo além dos pés. E tem um monte de técnicas diferentes para conseguir isso. E o que é aquilo que eles estão jogando no ringue? É sal. Os lutadores jogam punhados de sal no ringue, que se chama dōryu, para purificar o local da luta e garantir que tudo corra bem. É uma parte importante do sumo, que mostra como o esporte está ligado às crenças e tradições antigas do Japão. Goro, esses caras são enormes. Eles parecem armários. Como é que eles ficam tão grandes assim? Bom, Ryu, os rikishi precisam ganhar muito peso para ficarem mais fortes e terem vantagem nas lutas. Eles seguem uma dieta especial que inclui muito arroz, peixe, vegetais e, claro, o famoso chankunabe, que é um tipo de ensopado bem nutritivo. Depois de comerem, eles descansam e dormem, o que ajuda a ganhar mais peso. Então eles tiram uma soneca depois de comer para ficarem mais fortes? Parece um sonho para mim. Exatamente, Ryu. Mas não é tão fácil quanto parece. A disciplina é bem rígida e o treino é pesado. É um equilíbrio entre força, peso e habilidade. A faixa que eles usam chama-se mawashi. Eles têm que saber usar bem essa faixa para conseguir vencer as lutas. Ah, então parece mais complicado do que eu pensei. Eles levam a sério essa rotina de alimentação e descanso. Tudo faz parte de um plano para serem os melhores. Mas, esse cinto que os lutadores usam parece meio esquisito. Eu diria que é uma tanga fio dental. Hahaha, Ryu, como eu já te falei, isso é um mawashi, e ele é muito mais do que parece. Sei que à primeira vista pode parecer uma tanga fio dental, mas a função dele é bem diferente. Tá, mas ele parece mesmo, né? Eu não conseguiria lutar com isso sem ficar rindo ou passando vergonha. Pois é, mas o mawashi é muito importante no sumo. É uma faixa que mede cerca de 9 metros de comprimento e é feito de algodão ou seda. Serve para dar suporte e proteção durante as lutas. Além disso, os lutadores seguram o mawashi do oponente para tentar desequilibrá-lo ou empurrá-lo para fora do ringue. Então, mas parece muito apertado. O mawashi é amarrado de um jeito especial que reflete a habilidade e o status do lutador. E, ao contrário de uma tanga fio dental, ele não é usado por estética, mas por necessidade e tradição. Entendi. Então, os lutadores não estão só mostrando os bumbuns, mas usando uma mawashi para lutar melhor, né? Ainda bem que não é só pela moda, senão seria meio estranho. Exatamente. No sumo, o mawashi é um símbolo de força, disciplina e tradição. É bem diferente de uma tanga fio dental, que é usada mais por estética ou moda. No sumo, o mawashi tem um significado cultural muito importante, e os lutadores o tratam com muito respeito. Ah, então tá explicado. E pensar que eu achei que eles estavam só tentando lançar uma nova tendência de moda. Tipo um fio dental de bitola larga. Hahaha, Ryu, você é muito engraçado.